Resultado do julgamento e condenação do caso do menino Henri Borel. Gente, primeiramente eu quero deixar claro que eu não sou especialista em tribunal do júri, tá? A minha atuação criminal é na defesa e acusação em casos de apenas e somente casos em defesa de mulheres e crianças, mas eu não faço o tribunal do júri, tá? Então, deixar isso muito claro, eu não sou uma especialista em tribunal do júri. Então, todo o meu respeito aos colegas e eu, como uma mulher muito coerente que sou, vou falar apenas daquilo que eu sei. Então, vou dar a minha opinião sobre aquilo que eu sei como jurista e a minha parte como mulher e uma parte também de psicologia jurídica. Todo mundo perguntando pra mim se eu concordo com o perdão judicial a Monique. Vamos lá, tá? Primeiro, por isso que eu tô falando que eu não sou uma especialista em tribunal do júri, porque as pessoas, a internet virou um lugar onde todo mundo dá palpite em tudo sem saber do que tá falando. E eu detesto esse tipo de coisa, tá? Então eu vou deixar a coisa bem clara que eu não sou especialista em tribunal do júri. Se tiver algum colega aí que quiser vir nos comentários e me enriquecer esse post com o seu conhecimento, eu agradeço, tá? Mas vamos lá, né? A questão do perdão judicial, a juíza entendeu, gente, o perdão judicial é uma previsão legal, tá? Acho que é artigo parágrafo 4º ou 5º do 121, né? Que diz que se as consequências do crime forem maior do que a pena para o próprio autor, é concedido o perdão judicial, tá? Então, se você for pensar em critérios objetivos e jurídicos, a juíza agiu dentro dos critérios da lei, ok? Tá? Vamos deixar isso claro. Ela não passou dos critérios da lei, mas na minha concepção e no meu entendimento como jurista, e principalmente como mulher feminista e como uma mulher que atua na perspectiva de gênero, ela usou a perspectiva de gênero, nesse caso, totalmente equivocada. Porque na minha concepção, o perdão judicial, ele passa muito mais por critérios subjetivos do que por critérios técnicos jurídicos, tá? Então eu vou explicar pra vocês. Pra mim, Monique é uma narcisista clássica. Pra não dizer que ela é maligna. Depois vocês estudam a diferença. Porque eu estudo muito psicologia jurídica, eu estudo muito psicanálise para poder atender as mulheres que chegam pra mim e para como conduzir da melhor forma os processos judiciais. Porque para atuar, para ser uma advogada feminista e atuar na perspectiva de gênero, eu preciso disso. Então, tá aí, tá vendo? Quando eu venho aqui e bato em algumas mulheres, e aí vem as mulheres, nossa, mas você se diz feminista, você não pode julgar e falar de mulher. Eu posso e devo, para não esvaziar a pauta. Feminismo não quer dizer passar a mão na cabeça de mulheres assassinas, de mulheres omissas, de mulheres que não tem caráter, de mulheres narcisistas. Não. Feminismo não é uma luta individual, é uma luta de classe por direitos iguais. E por ser feminista, coerente e justa, eu não vou defender e passar a mão de mulheres que não seguem e nem respeitam aquilo que eu acredito. O julgamento sob perspectiva de gênero é um negócio, é uma luta nossa de anos. E não está aqui. O julgamento sob perspectiva de gênero é uma lente para enxergar a vítima de um lado humano diante da desigualdade de gêneros que vivemos. A perspectiva de gênero não pode ser usada para encobrir atos de violência ou de crime ou falta de caráter de mulheres. Porque isso esvazia a nossa pauta e enfraquece a nossa luta. Então, na minha concepção, Monique é uma narcisista clássica. Talvez os especialistas da área, por favor, podem comentar, estejam à vontade, porque eu não sou especialista da área, tá? Neste caso agora, esse Instagram foi aberto para a democracia.
Mas nesse ponto, tá, galera? Porque o Instagram é meu, a rainha, essa aqui é uma monarquia, o Instagram é meu e eu sou a rainha. Mas nesse caso, eu sempre peço a colaboração e a opinião de quem é profissional da área e entende sobre isso. Não vem escrever bobagem aqui se você não conhece, não. Então a Monique, pra mim, ela é uma narcisista clássica. E o que que ela fez, tá? Pra ter o centro desse relacionamento com o Jairinho e pra ter ali como se diz, o controle e a disposição daquele relacionamento, ela pega o próprio filho e entrega pro seu maior algoz, que era o Jairinho, para poder permanecer superior naquele relacionamento. O perdão judicial a Monique, pra mim, só poderia existir se, vamos lá, ela tivesse várias medidas protetivas contra Jairinho, confirmando que ela estava dentro de um relacionamento abusivo. Se as características dela e as ações dela deixassem claro que ela era vítima de violência doméstica, seja psicológica, física, patrimonial, financeira. Porque a gente sabe muito bem que tem mulheres que vivem relacionamentos que elas não conseguem nem defender os filhos. Porque a violência é tão pesada que ela não consegue sair daquilo ali. Mas não era o caso de Monique. Ela não tinha medida protetiva, nenhuma testemunha falou sobre ela ter sofrido violência doméstica pesada, né, dentro daquele relacionamento. E segundo, né, tem um caso ali que ela, no dia da morte, no dia do acontecimento, ela vai pro salão, né, ela vai, enfim, ela teve a oportunidade, por exemplo, eles levaram a criança pro hospital, ela teve a oportunidade, certeza, se ela fosse uma mulher que não fosse narcisista, de chegar pra alguém no hospital e contar toda a verdade. E sair daquele relacionamento. Então, pra mim, o perdão judicial ali foi um erro. Um erro e um afronto à pauta feminista e à luta nossa para julgamento sob perspectiva de gênero. Nós não podemos aceitar isso, porque senão a gente vai esvaziar a pauta. Perspectiva de gênero, nesse caso, não cabe. Monique não foi vítima de ninguém. Monique era narcisista. Monique, ao lado de Jairinho, que era psicopata, o que é pior, formavam uma dupla infalível. Que deu no que deu. Mas, conversando ainda com alguns colegas que foram advogados, peritos que acompanharam a perícias, é pior. Há indícios de que essa criança, de que o Henri já sofria violência até mesmo na casa do pai. Então, algumas incongruências na perícia. Eu detesto o pai dele também. Para mim é outro narcisista clássico. Na fala, no jeito de se posicionar. Eu não vejo dor. Eu vejo um cara querendo holofotes. Então, para mim ali, a única vítima de toda essa história é a criança. De toda essa história é o Henri. Então, deixo aqui a minha opinião. Para mim foi muito errado o perdão judicial. Mas não porque desrespeitou critérios legais, tá? A juíza respeitou critérios legais. Mas na minha concepção, como advogada de mulheres, como feminista que sou e como uma pessoa extremamente justa, o perdão judicial não pode se basear somente em critérios técnicos jurídicos. Ela tinha que ter feito uma psicologia jurídica e analisado de forma coerente se Monique merecia esse perdão, e pra mim ela não merecia. Porque pra mim Monique não era vítima de violência doméstica. Ela tinha um comparsa. E o comparsa dela se chama Jairinho. E ela pegou o filho para se permanecer suprema e o centro das atenções no relacionamento e entregou o próprio filho por seu pior algoz, que é o psicopata do Jairinho. Mas vem aqui no comentário, me conta. O que vocês acharam desse julgamento?